salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! E tem novidade no canal, sim! E qual é o canal? Canal Mais História com o professor Paulo Teles. Pois é, eu sou o professor Paulo Teles, essa pessoa que vos fala, e temos um canal destinado para a resolução de questões, no qual a gente mostra estratégias de como você pode bombar na prova de humanas. E qual é a novidade que a gente tem para hoje? A prova da UNIT, versão Strix, né? Especificamente a prova voltada para o curso de medicina. Na prova de hoje, nós vamos resolver as questões da prova de 2023/1, começando pela questão de número 35. E se por acaso você ainda não conhece o canal, se inscreve, curte, compartilha, divulga com seus amigos. Tem muita coisa boa para vocês e muita novidade que está por chegar. Beleza? E se caso você queira resolver a questão antes de ver os spoilers desse vídeo, é só olhar nos comentários que ela vai estar aí disponível para vocês. Bom, vamos dar uma olhada. A questão de número 35, galera. A questão número 35 foi uma questão que vai trazer umas coisinhas bem interessantes para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos ver o texto. Agora que vimos os usos políticos desse passado, podemos voltar à pergunta sobre os problemas de uma história nacionalista. De modo geral, estas narrativas nacionais buscam construir marcos fundadores, não raramente com atos protagonizados por grandes personagens de matiz heróica que personificam a nação. Esta, por sua vez, é representada como possuidora de valores e características homogêneas, como entidade superior aos indivíduos e aos grupos minoritários que atuam como contribuintes secundários ou obstáculos a serem superados. As histórias nacionais forçam interpretações e impõem severos silêncios. Pois é, galera, ele está falando aqui do processo de independência do Brasil. Vamos ver o que a pergunta nos cobra. Com base no enfoque da história nacionalista em relação ao acontecimento do 7 de setembro de 22, pode-se afirmar que o silenciamento sobre o papel de diversos personagens no processo de separação política do Brasil da metrópole portuguesa se refere a... Bom, é importante fazer um preâmbulo, né? Tentar entender mais ou menos o que é que ele está falando, o que é que ele está tratando. E ele está tratando exatamente das narrativas que foram produzidas a respeito da nossa independência. Todos vocês devem ter visto ou ouvido falar nesse famoso quadro Grito do Ipiranga. O que pouca gente sabe é que esse quadro foi pintado 66 anos após a independência do Brasil, no momento em que a monarquia estava em decadência, afinal de contas, a República vai ser proclamada um ano depois, e a ideia de quadros como esse era produzir narrativas que enaltecesse a memória, especialmente a ideia de nação descendente de um projeto extremamente idealista, idealizado, uma influência muito grande de um pensamento romântico que visava construir a história de uma nação branca, de herança portuguesa e que ao mesmo tempo fortalecesse os símbolos da monarquia. Aqui nós temos algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, algumas coisas que foram inventadas. Por exemplo, esse fardamento aqui, ó, que é o fardamento dos dragões da independência, ele não existia. Na verdade, o fardamento que os soldados usam hoje lá em Brasília é inspirado nesse quadro. Ou seja, o Pedro Américo inventou esse fardamento para dar um ar de enaltecimento para esse momento histórico brasileiro. Outra coisa que é importante mencionar, não era uma comitiva de cavalos, provavelmente era uma comitiva de mulas. Outro ponto importante é que, muito provavelmente, esse grito nunca aconteceu. Paulo, por que você está passando um X na imagem? Porque qualquer análise de imagem, especialmente imagens com esse formato, um formato de características românticas, você coloca um X porque assim você consegue perceber muito mais claramente os detalhes. Por exemplo, quando eu coloquei o X aqui, ó, eu percebi esse rapaz ao fundo, que é o próprio Pedro Américo, vislumbrando esse suposto ato de grito de independência, coisa que jamais aconteceu. Nós temos aqui o nosso querido Dom Pedro e, além disso, observe que a disposição dos cavalos aparenta estar num formato de coração. No mais, ele coloca aqui um camponês como se fosse testemunha dos acontecimentos desse momento. Bom, apesar de toda essa narrativa que foi construída em torno do grito de independência, é bom ressaltar que a nossa independência não foi
da forma que ela foi contada aqui nesse quadro, especialmente inventada, fabricada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi fundado em 1838, durante o período regencial. Em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque quando se fala em independência do Brasil, a sensação que nós temos é que na independência do Brasil, basicamente foi só uma independência de gabinete. O Dom Pedro I ele dá o grito de independência, depois assina a declaração do 7 de setembro e está tudo certo. Não foi bem assim. Por exemplo, não aqui no Nordeste. Vocês já ouviram falar na Batalha de Pirajá, acontecida na Bahia? Pois é, meus caros, o Nordeste enfrentou duras batalhas para garantir a independência do Brasil. E durante esse processo de enfrentamento com as tropas portuguesas que não aceitavam reconhecer a independência, a participação popular foi fundamental, não só na Bahia, que conseguiu ratificar, confirmar a sua independência no dia 2 de julho, como também no Piauí, na famosa Batalha do Genipapo. Tá? E para vencer as tropas portuguesas que se recusavam a aceitarem a nossa independência, a participação popular foi fundamental. Então, a nossa independência, meus caros, se a gente fosse dar um rosto para o povo que lutou, é esse povo mestiço, esse povo de ascendência africana, esse povo lutador e guerreiro, e que pode ser muito bem aqui expresso na figura da Soldado Medeiros ou Maria Quitéria de Jesus, baiana, sertaneja, de Feira de Santana, que junto com outros membros das camadas populares pegaram em armas para lutar contra as tropas portuguesas. Nesse processo, em especial na Batalha de Pirajá, nós temos um evento bem interessante, bem caricato, que é a atuação do corneteiro de Pirajá, tá? O corneteiro Lopes, para ser mais exato. Dizem que durante a batalha as tropas brasileiras estavam praticamente derrotadas e aí esse corneteiro teria tocado a corneta de maneira equivocada. Ele foi orientado a tocar para recuar e ele tocou para avançar. As tropas brasileiras, ao ouvir o toque de corneta de avanço, acreditavam que estavam chegando reforços e partiram para cima com tudo dos portugueses. E os portugueses, supondo que estava vindo algum tipo de reforço, acabaram se intimidando e recuaram. Paulo, isso é verdade? Bom, se é verdade, isso é mentira, a gente nunca vai saber exatamente. O que importa é que há esse relato, essa memória. Bom, esse processo de independência do Brasil, apesar de ter sido caracterizado por lutas que foram fundamentais, especialmente a partir da participação popular, ele foi apagado. Ele foi apagado em favor de uma elite que vai se centralizar em torno da figura de Dom Pedro, pois pretendia estabelecer a construção de um país que rompesse laços com Portugal, mas que ao mesmo tempo mantivesse as estruturas coloniais, como é o caso da escravidão, do latifúndio. Observe que nesse quadro aqui do Debré, a gente também pode fazer uma análise bem boa. Por quê? Porque nesse quadro, quando você novamente passa o X, você percebe que há uma cúpula, existe um grupo que está acima das camadas populares que foram segregadas, marginalizadas e excluídas do processo de independência. O que as elites não esperavam é que Dom Pedro não pretendia dividir o poder com elas. E logo depois, ao outorgar a Constituição de 1824, estabeleceu o poder moderador, o que irritou bastante as camadas elitistas da classe dominante brasileira. E isso vai acabar resultando em conflitos, em várias disputas que vão explodir na abdicação de 1831. Bom, é importante ressaltar então que nesse momento o que acontece no processo de independência brasileiro são a classe dominante latifundiária e escravocrata que vai sistematicamente excluir as camadas populares para garantir os seus interesses e manter as estruturas coloniais, especialmente latifúndio e escravidão. E aí, depois dessa análise, a gente pode voltar para a questão
e entender do que de fato o texto está tratando. Quando ele coloca aqui, agora que vimos os usos políticos desse passado, de fato, o passado muitas vezes é utilizado para fins políticos. Há uma fabricação de uma memória. E essa fabricação da memória, como ele destaca aqui, ó, de modo geral, estas narrativas nacionais buscam construir marcos fundadores, ou seja, apaga-se a participação do povo e se impõe uma memória fabricada de um grito de independência que exclui as camadas populares e enaltecem figuras como Dom Pedro I, como Dom Pedro II, né, excluindo aqueles que são os definidores da nossa história, que é o nosso povo. Dessa forma, quando ele pergunta, com base no enfoque da história nacionalista em relação ao acontecimento 7 de setembro, pode-se afirmar que o silenciamento sobre o papel de diversos personagens no processo de separação política do Brasil da metrópole portuguesa se refere a quê? Ele se refere quem é que foi silenciado, né? Essa é a pergunta. Quem é que foi silenciado? Esse silenciamento se refere à aristocracia brasileira? Não. Nada a ver, foi ela que silenciou. Ela não foi silenciada, foi ela que apagou, ela não foi apagada. Se refere aos comerciantes portugueses? Também não. Tá? Também não. Se refere aos escravos? Bom, pode até ser, mas vamos olhar o restante do item. Diante da possibilidade real da abolição da escravidão. Não havia naquela altura possibilidade real da abolição da escravidão. E aí vamos para a letra D. Se refere às forças populares que empreenderam sucessivos movimentos separatistas. Isso está correto. Isso está correto, afinal de contas, essas forças populares vão lutar primeiramente contra Portugal e depois que ocorre a implementação do primeiro reinado, a gente vai ter o esforço das camadas populares por participar ou por reivindicar direitos. Num primeiro momento serão sufocados e esses movimentos vão se destacar principalmente no período regencial, quando explode a balaiada, a cabanagem, ou seja, essas forças populares estão ali reivindicando algo que lhes foi negado durante o processo de construção do Estado Nacional. A letra E fala, se refere à burguesia industrial, o Brasil não possuía burguesia industrial naquele momento. Portanto, meus caros, resposta letra D de dado, delta. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Até mais, galera.